essa visão extremamente privilegiada do Rio Poti, já agora correndo em terras piauienses. Essa é a grande entrada do cânion e é a primeira vez que uma equipe de TV sobrevoa toda a extensão do Rio Poti. Nós estamos passando próximo aos imensos paredões de pedra da serra e podemos ver como o rio aproveitou essa fenda geológica da Serra da Ibiapaba para descer e percorrer todo o estado do Piauí. Uma beleza sem igual, e quem está lá embaixo para mostrar melhor para a gente é a repórter Karina Matos. E a partir de agora, a nossa equipe vai continuar essa expedição pelo cânion do Poti. Aliás, você sabe o que significa cânion, boqueirão? Cânion é uma fenda geológica que separa uma serra ao meio, no caso, a Serra da Ibiapaba. E nós estamos na entrada oeste desse grande boqueirão. O cânion é o limite natural entre o Ceará e o Piauí. Antes chamado de Itainhaçu, a partir de 1760 passou a ser denominado Poti. Hoje está em terras de Buriti dos Montes e Castelo do Piauí. Quem nos mostra toda a beleza de outro ângulo é Nádia Rodrigues. Karina, o rio estabeleceu seu leito natural aproveitando uma falha tectônica que corta o Brasil desde Sobral, no Ceará, até o Mato Grosso. E fazer um passeio chegando assim bem perto desses paredões é algo muito especial. É realmente um espetáculo deslumbrante. E as margens do Poti, bem próximo a essas rochas, tem tesouros incríveis, que nós vamos ver agora. E é só sair um pouco da água para descobrir os tesouros que ficam nas margens do rio Poti. Na margem esquerda, o primeiro sítio paleontológico, onde existem gravuras feitas pelo homem e também marcas de animais rastejantes que viveram aqui há milhões de anos. Há milhões de anos, esse solo era lodoso, lamacento, mole. E animais que viveram aqui rastejavam e com o tempo o solo foi secando e ficando as marcas do seu caminho na rocha. Quer dizer, a gente tem que ter todo o cuidado, nem pisar muito nessa região, é proibido, né? Não é muito bom. Se elas forem quebradas, danificadas, a gente perde um patrimônio rico, que é um patrimônio da humanidade. Um dos grandes problemas ambientais que nós temos no cânion do Rio Poti é a falta de unidades de conservação que possam controlar a visitação, que possam valorizar e preservar essa beleza que nós temos, essa riqueza arqueológica, paleontológica. Rubens, sobre as gravuras, assim, essas aqui ainda são muito poucas comparadas ao que você disse que a gente vai encontrar lá na frente. Com certeza. O cânion do Rio Poti, ele funcionou também como corredor migratório para as populações ameríndias. E com isso a gente tem as evidências aqui, que são as gravuras, que se tornam um dos sítios arqueológicos mais exuberantes do mundo. Isso a gente vai ver mais adiante. Existem projetos para transformar essa área em um parque nacional e nossa expedição continua. Por se transformar em um corredor natural do deslocamento do gado do Piauí para o Ceará, as marcas dos homens ficaram ao longo do caminho. Como o Piauí teve o povoamento fortemente marcado pela criação do gado, foram sendo construídos currais de pedras, isso pelos anos de 1800. E os currais de pedra resistiram ao tempo. Mais de 200 anos depois, eles continuam servindo de local de descanso para o gado antes de entrar no cânion em direção ao Ceará. Vamos ver essa história lá do alto, com Nádia Rodrigues. Karina, aqui do alto temos uma bela fotografia dos currais feitos de pedra e que foram instalados estrategicamente às margens do rio Poti. Isso facilita o acesso do gado à água, permite que os vaqueiros não se percam. Vocês percebem que os currais de pedra fazem uma linha reta até chegar ao leito do rio Poti. É hora de seguir caminho. E para conhecer o cânion, só em carro com tração nas 4 rodas. Não há estradas. Vamos cortando o caminho entre lajeiros e trechos do rio. É preciso espírito de aventureiro. Nossa missão? Chegar à Cachoeira da Lembrada. Nós estamos nos aproximando da Cachoeira da Lembrada.
Ela é uma das grandes atrações do Cânion do Poti, mas como vocês veem aí nessa época do ano, apenas um filete de água escorre pelas pedras. Nem de longe lembra a exuberante queda d'água do período chuvoso. Quem está lá embaixo, bem pertinho da cachoeira, é a repórter Karina Matos. A Cachoeira da Lembrada é o principal acidente geográfico do Cânion e do rio Poti como um todo. Ela fica dentro do Poço Canelão, que são esses poços, reservatórios naturais de água, que nunca secam, que permitem que a vida no rio continue, mesmo após longos períodos sem chuva. Próximo à cachoeira, esse grupo de amigos aproveita a beleza do cânion para pescar e descansar. Vieram da cidade de Milton Brandão e reclamam: é difícil pegar um peixe bom por aqui. Assim, porque a gente vê os comentários dos outros pescadores falando que tá fraco, né? Até que na época de cheia eles pegam aquele surubinho, que é o pintado, né? Mas hoje mesmo é muito pouco mesmo. Quer dizer, que mesmo para vir pescar, tem que vir com mantimento, tem que trazer a comida, tem que trazer tudo. Não, vai esperar para comer daqui não existe não, tem como não. Não tem mais. Antigamente eles falavam, né, que tinha muito, mas hoje mesmo não dá não. O homem deixa a sua marca por aqui em um local de beleza ímpar. A quantidade de lixo chama a atenção e entristece quem vê. São caixas, sacos plásticos, copos. É hora de caminhar e paramos na comunidade Bebedouro. Aqui, nosso destino é o sítio arqueológico da Barra. As pedras pretas e brilhosas chamam a atenção de longe. Ao longo do cânion do rio Poti, em um percurso de mais ou menos 50 quilômetros, existem mais de 5.000 gravuras. E o sítio arqueológico da Barra, no médio cânion, é um exemplo dessa riqueza. Bem, aqui nós estamos uma rocha arenítica, né? Mas a parte superior dela sofre a ação da água. Com isso ela fica resistente e brilhosa. E esse brilho reflete com o sol e deixa essa beleza toda maravilhosa que a gente vê aqui. É importante que quem visita um sítio se preocupe em não pisar nas gravuras, né? E não agir de forma intempestiva sobre essa rocha, porque ela é muito frágil. Olha, nós estamos sobrevoando aqui as pedras negras do sítio arqueológico da Barra. Esse era um local que era uma espécie de corredor de circulação entre os povos que viviam aqui entre o Ceará e o Piauí. Nós podemos dizer que essa sim foi uma região habitada por povos pré-históricos dessa região. E aqui de cima a gente pode perceber como realmente as pedras negras têm um brilho muito especial. Mas ao lado da beleza das gravuras que marcam a presença do homem pré-histórico, as águas do Poti nos mostram como o homem atual vem agindo com a natureza. Um tapete verde cobre longas extensões do rio Poti. Cena já conhecida em Teresina, para nossa surpresa, encontramos também aqui, no Médio Cânion, plantas aquáticas que cobrem as águas do rio Poti. E água parada nunca é um bom sinal. Elas ocorrem quando a água já vai se tornando mais densa, né, e tem mais matéria orgânica, né, proveniente dos próprios animais que se alimentam e defecam aqui próximo do rio. Quando há invernos fortes, o aguapé não consegue se manter por causa da correnteza. Quer dizer, renovar a água é essencial para a vida do rio. É essencial. E a gente se preocupa muito porque com as mudanças climáticas é provável que esses problemas ambientais venham a ficar cada vez mais sérios. Olha, e nesse trecho do rio deve haver algum nível de poluição, pois os aguapés tomam boa parte do Poti bem no meio do cânion. Mais na frente a gente percebe que a água realmente tem uma cor diferente. E em um bom trecho do rio daqui para frente, os aguapés serão presença constante. Antes do sol se pôr, é hora de montar as barracas. Na comunidade não há energia elétrica e hoje, nossa noite,
vai ser a luz da lua. Às 4 horas da manhã, pegamos estrada. São mais de 4 horas até chegar à parte mais larga do cânion. Os paredões de pedras chegam a 50 metros de altura e impressionam. Nos sentimos formiguinhas em meio a essa imensidão. Depois de uma caminhada de cerca de 30 minutos em meio a muito sol, uma das melhores maneiras de descansar é assim, cair no bote, dentro da água. Nós estamos no Poço do Canalão. Daqui para frente são cerca de 5 quilômetros. Entre esses paredões, essas águas correm ininterruptas e tem 15 metros de profundidade. Uma ótima maneira de descansar. O local é ideal para a prática de canoagem. Em um bote, exploramos um pouco a região. O silêncio, os paredões, a água em abundância. Por instantes, reconhecemos aqui um pedaço do paraíso. E tanta água só é possível por causa dos afluentes do rio Poti. São 8 na margem esquerda e 7 na margem direita. São esses rios que não deixam o Poti secar. Mas tanta beleza também vem sendo alvo de quem não respeita a natureza. Bem, apesar de nós termos uma qualidade da água de ótima para boa, nós temos também muitos problemas que envolvem essa questão. A pesca criminosa, muitas vezes é usado veneno aqui nessa água, o que causa danos para os moradores aqui ribeirinhos. Às vezes suas criações morrem depois de beberem água envenenada pelos pescadores que fazem esse tipo de pesca. Então é importante que se crie uma unidade de conservação e que se regule através do plano de manejo todo o uso, né, toda a ocupação que estiver sendo feita aqui no cânion, porque toda a vida do rio depende da preservação do cânion do rio Poti. Depois da felicidade de mergulhar no cânion, nós chegamos à Fazenda Lembrada, ainda na região de Buriti dos Montes. E aqui as notícias não são muito boas. O gado está sendo trazido da região de Crateús, no Ceará, para sobreviver aqui, em terras do Piauí. É que aqui ainda existe água, mas uma água que não está mais com boa qualidade. Seu José Loreno atravessou o cânion com 200 cabeças de gado. Foram 2 dias de viagem e na bagagem a esperança de encontrar água para o gado. Seu José Loreno, o senhor veio lá de Crateús trazer esse gado para cá por quê? Como é que está a situação lá? Bom, na época que a gente trouxe, lá nem estava tendo comida e nem água. Aí até que agora a situação da comida melhorou um pouco, que tem, agora a água não tem. Aí a gente está, como se diz, quase no sobreposto de ficar o máximo que puder com eles aqui, porque não tem como a gente voltar com eles para lá por causa da falta de água. O senhor já tinha feito isso outra vez? Esse foi o primeiro ano. Por quê? Porque a situação está muito... E a situação é difícil lá para nós, até por causa dessa maneira, falta de água. Mas a alegria dos vaqueiros é motivo de preocupação para a dona Regilda. A água do rio já não serve para o consumo humano. Conta aqui pra gente hoje como é que é a situação. Para beber do rio não dá mais. Dá não, tem que ser da cisterna, porque o rio tem muita sujeira, a gente tem que beber só da cisterna. Só que esse ano não encheu, só vai dar para beber mesmo. Para cozinhar não vai dar. E me conta assim, essa água aí você acha que dura até quando? Não vai dar para o verão tudo, ela só vai dar até lá pelo mês de novembro, outubro, novembro, por aí.
Karina, nós estamos sobrevoando justamente a área que será inundada para dar origem à barragem de Castelo. Nós estamos a 140 quilômetros de Teresina. A barragem vai beneficiar diretamente mais de 500 mil de pessoas, passando a controlar o volume da água do Rio Poti e evitando enchentes que provocam enormes prejuízos nos municípios situados às margens do rio, principalmente a capital, Teresina. O Cânion do Poti e seus paredões, que chegam a 60 metros de altura, são ideais para a prática do rapel, da escalada e da tirolesa. É alto e o medo é inevitável, mas não há como resistir à possibilidade de desvendar essas terras tão nossas. É hora de descer. No local onde nós estamos agora é onde deve ser construída a barragem do Castelo, no limite entre os municípios de Castelo do Piauí e Juazeiro. Com a construção da barragem, tudo isso que você vê agora vai ficar debaixo d'água. Saímos do rapel sem conseguir acreditar que um dia tudo isso pode ser inundado e existir apenas em imagens como essa. E enquanto podemos, vamos aproveitar esse presente da natureza. Com a estiagem, a cachoeira que secou dá lugar a mais um esporte de aventura. A tirolesa, velocidade e muito medo. Depois de tanta adrenalina nos paredões e cachoeiras, mais estrada, mais caminhada e uma subida à Pedra do Castelo para acalmar e agradecer. A Pedra do Castelo serviu como o farol natural para os povos que usavam o Poti como corredor de tráfego. E após dias intensos de caminhadas em meio à vegetação da Caatinga e de belezas incomparáveis, de uma natureza que teima em viver diante da degradação do homem, o Rio Poti insiste. Mas é um caminhar dolorido e perguntamos até quando o Rio Poti vai resistir.